ok? Tá Lucas, certo. obrigado. Hoje o tema é como a nossa autoimagem é impactada pelas mídias sociais e como isso impacta nossos relacionamentos. Já informei que vai ficar gravado no canal Psicointeligência, nas plataformas conhecidas. Perfeito. Quem não me conhece, eu sou Ciro Memória, eu trabalho com a mental já há tempo, atendo casais individuais, e esse tema da modernidade e tecnologia é um tema que eu tenho estudado bastante, tenho muita curiosidade. Lucas, queria que você falasse um pouquinho sobre você e já pode entrar no tema, e aí vamos conversando. Pronto, perfeito. Eu tô só notando que a tua imagem tá travando um pouquinho, o teu som também tá saindo um pouquinho complicado. Não sei Cara, se é deixa só eu para baixar mim. aqui. Ah, até... Pronto, deu certo? Melhorou, Lucas? Acho que Ótimo. sim, Vamos no agora tá 4G. aparecendo bom. Pronto, é o jeito, né? Não Eu vim acho. até para minha sala exatamente para não ter perigo de ter questão com a internet para depois, né? Mas sim, bom, eu me chamo Lucas, né? Eu trabalho exatamente com a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, eu também estou começando a introduzir a terapia de esquema, né? Algo que é muito importante para a gente, né? Nessa área da terapia cognitiva, assim, é uma nova evolução, né? E aí eu percebo muito que isso ajuda muito nesse contexto clínico. E esse tema, ele me chamou muita atenção, né, Cira? Assim, do mesmo jeito que para ti também te chama atenção nesse quesito de relacionamento, para mim também me chama porque a internet, as redes sociais e a tecnologia, ela está cada vez mais inserida na nossa realidade. E essa realidade, ela está cada vez mais em que a gente perca alguns hábitos muito antigos que antes a gente não tinha costume, ou que a gente tinha costume, e agora a gente está adentrando novos costumes que a gente nem parou para perceber, né? E aí eu achei muito legal a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que bom. Chefe, eu estava estudando hoje um autor que eu gosto muito, que é o Bauman. E ele Bom, é fala de perfeito. uma modernidade líquida, né? Então, eu acho que a mídia social, ela não é a causa dos nossos problemas ou da autoimagem. Na verdade, ela é Sim, mais uma consequência de um momento que a sociedade está vivendo, né? Então, é sim. um momento que ele chama de mundo líquido, que seria esse momento mais imediatista, as coisas são mais descartáveis, né? E Uhum. imediatismo, essa busca pelo consumo, as mudanças acontecem muito rápido, e claro que isso tem um impacto direto em nós, né? De Sim. alguma forma, nós ficamos temerosos em ser descartados também. É. Então, hoje, se você pisar fora do lugar certo, cometer um erro, você corre um grande risco de uma desaprovação Sim. eminente, e isso nos deixa inseguro, né? Então, E, você tem que pensar 10 vezes antes de cada movimento, para não ser, tem uma palavra que se usa muito, que é cancelado, né? Hoje, é, pessoas conhecidas e muito adoradas e muito amadas estão sendo canceladas diante de um erro. é verdade. Então, o mundo virtual, ele vem dentro desse contexto e trabalhado por mentes geniais, tentar gerar em nós uma satisfação básica das nossas necessidades, né? Uhum. E claro que é uma posição mais interessante para muitos do que o mundo presencial, porque você consegue bons resultados com o menor esforço, né? Você não tem que se desgastar, nem ter tanto Sim. desconforto para, de alguma forma, saciar essas necessidades básicas. E o ser humano, como um bicho social, um animal social de grupo, né? Eu estava estudando, eu acho, na semana passada, sobre os chimpanzés. Eles também, por serem animais de grupo, eles têm essa ideia de adequação, de ser admirado pela fêmea, pelo Verdade. líder. Então, essa busca da admiração e de reconhecimento, ela não está só nos seres humanos, mas animais que vivem em bando de maneira geral. Então, estamos vivendo uma época da história de muita liberdade e está todo mundo muito opinioso, né? Então, É. todo mundo está dando sua opinião, está especialista em política e tudo. E eu estava me perguntando como é que as pessoas têm consciência crítica de que estamos nos excedendo nas redes sociais, o excesso de uso, né? As Uhum. pessoas estão se excedendo muitas vezes em exposição da vida privada.
E a minha pergunta é, como é que essas pessoas tão críticas e opiniosas não começam a falar disso de uma maneira mais crítica, né? E aí, quando se fala em grupo, toda vez que um grupo está fazendo algo, diminui deles a culpa e a autocrítica. É o que aconteceu no nazismo, é o que acontece numa torcida uniformizada. Então, quando um grupo está cometendo alguma coisa que pode ser questionado, o nível de questionamento cai muito. Sim. Então, esse é o contexto, mais ou menos, que as mídias sociais entram na nossa vida, e a partir daí vamos ver uma questão que você estava conversando comigo pela internet, que a mídia social, as redes sociais, o WhatsApp também é uma rede social, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? É verdade. Então, eu sei que você conhece bem desse assunto, eu queria entrar um pouco nele. Vamos lá, Lucas. Cara, você falou tudo, eu acho que o que você trouxe agora no final é exatamente esse lado de que, tipo, a gente está sempre numa relação, como o próprio Bauman fala, essa relação de copresença, né? De que, ao mesmo tempo, eu tô morando no mesmo espaço, eu estou no mesmo lugar com aquela pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu tô separado, né? Eu moro na mesma casa, mas as pessoas vivem separadas lado a lado. E isso acontece porque essa troca de intimidade ela está acontecendo muito pela questão da rede social, né? A rede social ela está permitindo com que a gente tenha mais proximidade entre as pessoas, que era algo que antes não era muito visto, né? As informações elas só eram passadas que duravam meses às vezes. Para você falar com alguém podia durar meses. E hoje você consegue fazer isso num clique, né? Hoje você consegue transmitir isso. Só que ao mesmo tempo que eu consigo me aproximar, às vezes eu não consigo ter essa relação com as pessoas que são mais próximas a mim, né? E eu acredito que você pegue muito isso também na clínica, né? Eu já presenciei bastante essa diferença com os pacientes, né? A forma como são os casados, a forma como eles compartilham certas informações que muitas vezes não são compartilhadas em si, mas quando é para falar na rede social, quando é para falar no Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas, as pessoas elas se sentem muito mais à vontade, né? Elas não têm aquele medo, elas não têm aquela visão do outro fazendo com que, olha, eu não estou te aprovando, eu não estou fazendo isso. Então, por isso que as pessoas muitas vezes se sentem mais à vontade, né? E aí isso tem relação. Cara, as redes sociais são um grande palco para personagens, né? Então, por mais que isso possa não agradar a muitos, mas todos nós criamos personagens para cada ambiente. Então, com meus amigos de infância eu sou um pouco diferente, com minha esposa eu sou outro, na clínica eu sou um pouco diferente. Isso não quer dizer que isso não é minha natureza. A minha natureza é essa capacidade de me adaptar aos contextos, né? Perfeito. E a internet, ela é o maior palco nunca visto para criar um personagem. Porque como as pessoas não lhe conhecem ao vivo, é mais fácil de você vender aquele personagem para elas e buscar o que a gente procura, que é o reconhecimento. Então, quase todo mundo que você conhece vai dizer assim, eu não busco reconhecimento e elogios. Quase todo mundo. Parece que nós somos treinados para negar isso, né? Negar que estamos em busca do reconhecimento, mas como animais sociais, nós podemos dizer que o reconhecimento do grupo, do outro, é tão ou mais importante do que o que nós achamos de nós mesmos. Por isso o nosso tema é relevante, porque a opinião do outro tem igual ou maior importância do que o nós mesmos, ou até mais do que as nossas experiências e resultados, entendeu? Então se fala muito em experiência, resultado, que o resultado muda o que você pensa sobre você, e na verdade animais de bando, eles têm ainda é menor isso do que a opinião do outro, né? Então assim, a rede social tem pessoas consumindo a rede social e pessoas rentabilizando, ganhando grana com a rede social. É verdade. Eu estava vendo, criaram um curso em 2018 em Recife, um curso de especialização para se tornar influencer. Eu fui dar uma olhada na grade curricular e você vê que é neurociência aplicada para manipular mesmo, entendeu? Mal aplicada. Então, as pessoas que são influenciadores, eles pensam muito em tudo que vão fazer, né? Porque os personagens que nós criamos são personagens que geralmente nós apresentamos nossos sucessos na vida pessoal, no relacionamento, um carro novo, uma viagem.
fazemos TBT de viagens antigas, então ninguém está demonstrando na internet as desgraças da vida. Porque Sim. no fundo nós queremos esse reconhecimento. Tanto se a rede social tirar comentários e curtidas, praticamente vai se extinguir. Então E foi algumas um pouco pessoas dizem, disso, ah, né? eu gosto de ver amigos antigos, eu gosto, tudo bem, tem muita gente assim. Mas no fundo, de forma inconsciente e animal, por mais que nós neguemos, nós buscamos reconhecimento o tempo todo, em tudo. Quando a gente se veste e melhora o visual para receber um elogio, é essa busca de reconhecimento. Você pode negar o que for. Aí tem pessoas que dizem assim, eu não preciso do reconhecimento de ninguém, eu me basto. Ok, vamos imaginar que seja real, mas essa pessoa só chegou nesse nível porque ela foi muito reconhecida durante a vida e criou essa autoestima legal, entendeu? Sim, Então, mesmo que você hoje não dependa tanto disso, você foi construído por isso, né? sim. Ah, tem até um aplicativo que eu nunca entrei, mas chama TikTok. É um Sim. aplicativo que, de forma mais explícita, as pessoas competem por encenações, né? Uhum. Então, ali sim é um personagem que você está só dublando alguém, montando uma cena, mas não deixa de ser uma competição por encenação, entendeu? Mas é uma Uhum. maneira um pouco mais explícita desse personagem construído. Uhum. Chefe, queria falar um pouquinho também sobre a parte da TCC, da construção de crenças sobre si e o impacto disso na nossa vida. Você Sim. estava falando da clínica. É comum, às vezes, chegar na clínica individual e casal, a pessoa dizendo, Ciro, eu acho que meu relacionamento não é tão bom quanto eu queria. Então, esse Exatamente. quanto eu queria recebe influência externa, tá? Então, É. a pessoa mais alienada é aquela que diz que não é influenciada pelo meio. Essa é a pior. Então, você admitir, querendo ou não, eu bebo da cultura, eu bebo influência, tento não engolir a seco, mas eu bebo, essa pessoa se torna menos alienada. Sim. Ok? Então, eu queria entrar um pouquinho nessa parte de crença sobre si e que você falasse um pouquinho sobre isso, se possível. Claro, eu acho interessante porque essa parte de crença vai muito também ligado com aquela formação da tríade cognitiva, né? Exatamente na questão do eu, dos outros e de mundo, né? De como essa minha relação ela é alterada de acordo com essas três áreas. Então, o eu ele é muito afetado pelos outros, os outros é muito afetado Uhum. pelo mundo, o mundo me afeta, os outros me afetam. Então, tudo isso vai ter uma origem, uma relação que vai provocar e ao mesmo tempo, isso que vai estar formando os meus conceitos mais primitivos, a partir da história de vida Uhum. também, que eu for me formando, né? E isso realmente a gente percebe muito na clínica, né? Uma coisa que você falou que eu achei interessantíssimo, e eu não posso deixar de dizer, é que antes a gente conhecia muito uma frase, né? Que era aquela do René Descartes. Poucas pessoas lembram, mas na verdade quando a gente cita, a pessoa lembra de imediato, né? Aquela frase do penso, logo existo, né? E talvez ultimamente a gente tem que ver que a gente está muito no atualizo, logo existo. Porque a todo tempo eu Claro. estou naquele binômio entre conectar e desconectar. Se eu tô querendo alguma coisa, eu vou me conectar. Mas se eu também não quiser mais nada, eu quiser logo sair daquele relacionamento, eu quero sair de alguma certa amizade, eu me desconecto. Eu excluo, eu bloqueio. É uma coisa que as Uhum. pessoas estão fazendo muito e por ter essa facilidade, elas acham mais correto, mas na verdade isso prejudica muito, porque essa minha visão de fazer com que eu consiga fugir disso nem sempre vai ser a ideal, né? E a gente também está entrando muito numa sociedade de espetáculo, né? O Debout fala muito isso, né? De que às vezes, para mim, para eu crescer com essa ideia exatamente do TikTok, né? Que você falou dessa questão da persona, é muito disso, de que eu preciso entrar nesse momento, porque as pessoas estão lá, então para eu estar incluso nisso, eu também preciso participar, porque se eu não participar eu posso não estar dentro do contexto, eu posso não ser mais essa pessoa como as pessoas acham legal, interessante, né? E eu acabo que também mostro uma persona minha, que é uma persona Uhum. boa, uma persona legal, uma persona sobre o que eu quero transmitir, e não Uhum. necessariamente o que eu sou, né? A gente demonstra muito isso para as pessoas. Cara, dentro ainda daquele contexto do mundo líquido, sempre houveram pessoas é, que, que simplesmente dispensavam e não consertavam as coisas. É, Mas antes isso era criticado. Hoje, de maneira geral, uma peça de carro quebra, bota uma nova. O
computador quebrou, é melhor comprar um novo. Um relacionamento está ruim, você está sendo muito insistente, cabeça dura, parte para a próxima. Então, e a internet, ela acaba facilitando a vida dessa pessoa. O problema é quando chega um momento da vida que ela não pode simplesmente apertar um botão e apagar um sogro, uma sogra, o melhor amigo do marido, a melhor amiga da... E aí ela vai ter que treinar essa convivência com algo e consertar algo no momento que era para já estar treinada, entendeu? Falando sobre crenças, você iniciou bem, a nossa percepção do mundo é que direciona a nossa reação e não os fatos em si, seguindo o modelo cognitivo da TCC, né? Então, nós criamos um modelo de realidade e aquele modelo de realidade criado pelo cérebro sem a nossa escolha, ele não é aleatório e ele vai nos direcionar. E uma das coisas que mais direcionam esse modelo de realidade, essa percepção, é o que eu penso sobre mim, sobre o outro e sobre relação. Vamos falar desses três crenças. O que eu acredito sobre mim, o que eu acredito sobre meu parceiro e minha parceira e sobre relacionamentos. Isso. Então, a minha expectativa sobre relacionamento, ela está mudando o tempo todo. Né? Os pensamentos, eles mudam e nós temos essa impressão de que minha cabeça está feita e vai ser assim até o fim. A nossa imagem, ela está se reconstruindo o tempo todo. E tem essa influência externa, né, do que é um relacionamento bacana, que mudou muito dos nossos avós para cá. O que é um bom casamento mudou demais. E a internet participa dessa mudança. Então, essas representações criadas na nossa mente, essas representações de quem eu sou, vai definir como o meu cérebro vai distorcer a realidade para encaixar aquela situação nessas crenças. Então, isso pode ser visto até como uma coisa muito mecânica e não faz sentido. Tudo bem, o cérebro não tem nenhum compromisso com a felicidade ou com o bem-estar. O compromisso dele é manter o funcionamento dele e os processos dele. Sim. Então, se eu tenho uma crença sobre o meu relacionamento, que ele não está bom, o meu cérebro vai distorcer, vai selecionar no ambiente aquilo que confirme isso. E o que desconfirma, sim, eu não vou dar importância. Isso não é uma escolha, é automático. Então, a crença sobre si é a base da interpretação, a interpretação é a base da reação, e a reação é a base do resultado. Sim. Então, nós estamos falando de a mídia social mexer lá na raiz da nossa reação, entendeu? E a crença, depois, se ela vai formando, algumas ficam bem duras, bem difíceis de mexer. E cada vez mais a pessoa vai reforçando aquilo, ou as outras pessoas vão reforçando aquilo. Porque quando eu falo de mídia social, tem pessoas que estão conseguindo atenção de uma maneira negativa, falando de agressividade, falando de uma ideologia racista. E tem pessoas curtindo eles, entendeu? E tem pessoas odiando eles, mas tem pessoas que precisam da atenção, mesmo a atenção crítica. Então, quando a gente molda a autoimagem, a personalidade de uma pessoa, não é só com elogio. Algumas pessoas são moldadas e se alimentam do ódio do outro ou da crítica. Né? Então, nós temos perfis de pessoas super felizes, super satisfeitas. Essa ideia da felicidade é um termo muito subjetivo, mas para mim, felicidade é estar satisfeito. Mas o ser humano é um animal faltoso, como diria Freud. Nós sempre precisamos de algo a mais para estar satisfeito. Isso é uma ferramenta evolutiva incrível. Quer dizer, sem isso, a evolução da espécie teria parado. E a internet, ela vem criar exatamente isso. Ela vem criar necessidades para a gente satisfazer. Ou seja, necessidades que eu nem tinha. Eu não tinha muitas necessidades de 2 anos para cá. E aí surgiu essa necessidade da minha cabeça de atender online, a necessidade de me expor mais em público numa live. E você acaba achando que isso é uma falta que você tem que preencher, entendeu? Isso é muito louco. Se você for pensar de 2 anos para cá, tudo que se tornou necessidade, todo mundo tem alguma coisa nova. Esse impacto no cérebro, ele é engraçado que as pessoas nas redes sociais usam filtros. Ou seja, são filtros que elas usam para ter uma aparência melhorada, ou diferente, ou mais sadia, seja o que for. Sim. E o nosso cérebro é um filtro, só que é um filtro com uma tendência oposta. No lugar de fazer uma melhora na situação, a tendência do nosso cérebro é ver o que falta, o negativo. Então, assim, são filtros opostos, que isso sim gera muita angústia
e pode gerar um caso de insatisfação e infelicidade no sujeito, né? Um filtro melhora e o outro tende a piorar a situação. Juntando os dois se torna viciante, né? Chefe, vamos entrar um pouquinho na parte de autoimagem e entrar na parte de relacionamento, que eu acho que é o tema de hoje. Vamos entrar, porque essa questão da autoimagem, você também bem disse, que ela vai ter muita ligação com a forma como eu tenho as minhas crenças, né? Aquela minha crença que eu comecei a enraizá-la, ela vai ter um impacto na forma como eu vou criar minha estratégia compensatória. Eu vou criar estratégias para poder dizer que o quê? Se eu me considero uma pessoa que eu sou estranha, feia, algo assim do tipo, eu vou começar a querer fazer estratégias de, como você disse, utilizar filtros, fazer com que quando eu for numa balada, eu vou utilizar as melhores roupas, eu vou utilizar um salto alto, eu vou fazer, ou então se for um cara, utilizar aquele tipo de artifício que ele sabe que vai ser bom para ele. Então as pessoas vão utilizar de estratégias que muitas vezes elas podem estar fugindo dessa ideia, né, de que eu sou isso, eu sou essa representatividade porque eu não pareço com o que o mundo me pede, mas eu vou buscar ser parecido, porque isso vai me fazer ser igual, vai me fazer ser próximo e vai melhorar, maquiar, né, que seria aquela maquiagem, a minha visão dos outros, né? E eu achei muito legal uma vez que eu assisti uma live sua, Ciro, e eu nunca esqueci. Você falou muito sobre a questão da padronicidade do cérebro, né? E como o cérebro, ele gosta de padronizar as coisas, ele tem uma padronicidade, na verdade não é que ele gosta, né? Ele tem isso como uma necessidade, né? Um processo, né? Para a economia de energia. E exatamente esse processo que o cérebro faz, ele faz com que a gente evite também algumas coisas. Por quê? Porque se eu já tenho uma crença negativa, eu muitas vezes eu só vou querer puxar coisas negativas para mim. Por mais que as coisas boas venham, ou existam coisas boas. Por exemplo, se eu sou um professor e eu me considero incompetente, eu não vou olhar se eu tenho um mestrado, eu não vou olhar se os alunos estão me elogiando. Eu vou olhar se as pessoas estão saindo da minha aula, eu vou olhar se as coisas não são muito bem dessa maneira, né? Então, isso tem muita relação também com o relacionamento e a minha autoimagem, porque a minha autoimagem ela vai se constituir da forma como eu percebo que as pessoas vão me aprovando, a forma como eu percebo que a sociedade vai também me visualizando, né? Porque agora não basta eu ser mais útil ou desejável. Eu tenho que simplesmente também mostrar essa questão, sobretudo, eu ter o olhar do outro, né? E às vezes o relacionamento é afetado por isso, né? Demais, cara. Tem uma coisa que às vezes eu paro para me perguntar. Todos nós editamos nossa vida na internet, ok? E editamos no dia a dia. Nós acabamos mostrando o que é melhor e guardando dentro de nós o que a gente não quer mostrar, por achar que é inadequado. Então, entenda, nós mentimos e acreditamos na mentira dos outros. Nós editamos nossa vida na internet e inconscientemente acreditamos na edição do outro. Sim. Ou seja, nós fazemos e caímos na mesma coisa que nós fazemos. Então, essa falta de consciência, ela é um processamento. Então, quando você diz assim, eu pego coisas que provam minha crença, eu vou fazer a separação, a distinção do eu e do cérebro, porque, na verdade, não é a pessoa que pede, né? O cérebro é programado como uma máquina para isso, e você não tem escolha, cara. O cérebro, ele tem um prazer em confirmar memórias e crenças, mesmo que isso lhe prejudique. Isso não é uma questão cerebral. O cérebro é só uma máquina. Quando a crença é favorável, ok. Quando é desfavorável, ele vai fazer o processo do mesmo jeito, né? Sim. Então, nós não podemos evitar esse primeiro impacto. Ou seja, você ser elogiado na internet e você dizer, porra, que bacana. Você não tem como evitar isso. Você pode receber isso de uma maneira para não se envaidecer tanto. Do mesmo jeito que eu posso ver um colega fazendo um monte de curso e dizer, pô, eu podia estar fazendo mais curso e não tô. Esse cara tá bem e eu não tô. E é impossível evitar esse primeiro pensamento, que é chamado de pensamento automático, entendeu? Exatamente. Então, assim, como a gente vai receber esses primeiros impactos é o que nós trabalhamos na terapia e o que é possível para o ser humano. Então, o ser humano aí não pode dizer, eu não quero ficar mais feliz com julgamentos positivos ou ficar chateado com julgamentos negativos. Isso não existe. Como você vai recepcionar isso é a diferença. Tá?
A autoimagem, cara, ela é construída constantemente até a nossa morte. Mas nós temos Uhum. a tendência de dizer que a minha já está construída. É É, o que chamam de cabeça feita. Eu já estou com a cabeça feita, entendeu? E sim. fulano é cabeça mole. Fulano é influenciado pelos outros. Olha essa frase, cara. Ciro, Sim. eu tenho muito medo que meu filho é muito influenciável pelos outros. Todos nós somos em algum grau, entendeu? Todo mundo. Talvez mais, talvez menos. Sim. E a autoimagem é um retrato que a nossa mente constrói, mas não é um retrato físico. Ele é refeito como uma peça de teatro diariamente. Uhum. E aí depende, peso 2, ou seja, um peso maior no que os outros falam, e um peso menor nos resultados e nas experiências. Uhum. Então, por ser um animal mais racional, com córtex mais desenvolvido, o ser humano conseguiu fazer com que a socialização ganhasse dos resultados. Isso é louco, porque a gente estuda em laboratório animais muita parte comportamental como se o resultado, as consequências, as contingências fossem o que definisse, entendeu? Sim. E hoje, estudando a parte cognitiva, você vê que não é tão definitivo. E a autoimagem, ela influencia diretamente a autoestima, quer dizer, o quanto eu me valorizo, o quanto Uhum. eu sei meu valor e o quanto eu sei porque eu sou bom, Uhum. e influencia diretamente a autocapacidade, o quanto eu me sinto capaz de fazer algo, o quanto eu me sinto capaz de manter um relacionamento, o quanto eu Aham. me sinto capaz de ser um bom profissional, de falar em público, ou o quanto eu me sinto capaz em participar de um esporte ou fazer uma academia. Então, a minha autocapacidade, a minha noção do quanto eu sou capaz é diretamente ligada à autoestima, que é diretamente ligada à autoimagem. Então, é Sim. um trenzinho encarrilhado que os três precisam ser mexidos ao mesmo tempo. Não adianta você Ah, melhorar a autoimagem do sujeito e achar que automaticamente o resto muda. é. Um é filho do outro, mas eles têm uma vida independente. Na terapia, quando eu vou mexer em um, eu mexo em todos. Sim, Porque perfeitamente. a ideia de matar a mãe e os filhos morrem, isso não existe. Uhum. Entendeu? Ah, agora eu estava vendo algumas pesquisas de quem influencia mais a nossa autoimagem na internet. Bem interessante. A pesquisa demonstra que todos nós temos uma maior influência de pessoas que têm semelhança conosco, a mesma classe social, o mesmo sexo, o Sim. mesmo país, a mesma sexualidade, a mesma faixa econômica, o local que mora, a profissão, o estado civil. Então, quanto mais me Próximo. representar, Uhum. maior vai ser o impacto desse modelo. Sim. Então, uma pessoa que eu vejo, um psicólogo cearense, que está fazendo algo muito legal, isso me impacta mais do que um psicólogo canadense. Sim. Porque é uma realidade diferente da minha e meu cérebro não vai me judiar tanto. É. Porque é algo fora, né? Então, assim, a pesquisa, ela fala que as duas... Foi uma pesquisa realizada com mulheres, nesse caso, né? Que mulheres conhecidas, ou seja, colegas conhecidas e celebridades tinham muito maior impacto de influência na autoimagem do que familiares e amigos. Porque Uhum. amigo e familiar, você conhece eles e não tem mais a fantasia de que eles são só aquilo que está na internet. Sim. É interessante que você vai ser bem menos influenciado por um amigo e por um familiar do que por um estranho. Então, são várias pesquisas nesse âmbito. Claro, são pesquisas confusas, porque você não sabe quem começou primeiro, o ovo ou a galinha. Se foi a mídia social que mexeu na autoimagem da pessoa, ou a pessoa já tinha uma autoimagem inferior e buscou a rede social para tentar melhorar. Então, como não se Perfeito. sabe ainda o antes da rede social, são pesquisas que ainda tem muita coisa para resolver, entendeu? E Perfeito. aí, de todos os pontos, o que mais mexia com a autoimagem feminina era a Fitspiration, ou seja, são influenciadores que trabalham nessa área fitness, né, de wellness, de qualidade de vida. Uhum. E para finalizar, os influenciadores, eles são estudiosos, né? Eu falei, tem faculdade de influenciador. E Sim. alguns influenciadores, para conseguir uma maior engajamento dos seus seguidores, eles mostram no dia a dia deles problemas descabelados e problemas.
muitas vezes que não existem, mas para manter o engajamento. Porque se eles não tiverem semelhança, uma representação, uma identificação, aquelas pessoas vão deixando de valorizar o trabalho dela. Ou seja, eu tenho que fingir, às vezes, ter problema, tá passando por uma dificuldade para gerar engajamento. Uhum. Então, o risco disso só existe enquanto as pessoas não começarem a falar disso. Né? Enquanto for aceito e normal a pessoa passar o dia olhando o Instagram, fecha e abre, as pessoas não vão ter um senso crítico. Mas eu acho que em breve essa bolha das redes sociais vai estourar. Assim como eu acredito que existe uma bolha da privacidade. Né? Uhum. A privacidade ela vai chegar a um ponto que vai ter algum rompimento e as pessoas vão ter mais cautela com seus dados. Hoje as pessoas estão aceitando, não existe mais privacidade. Meus dados estão aí, entendeu? As pessoas estão fingindo que isso não vai dar uma bronca no futuro. Então, só para finalizar na parte de relacionamentos, então, assim, a minha satisfação conjugal, sexual, com o meu corpo, com minha inteligência, com a minha profissão, ela precisa de um ponto de referência para eu relativizar e dizer está boa ou ruim. Sim. Quando esse ponto de referência é realístico, normalmente a minha autoavaliação é melhor. Quando esse meu ponto de referência é virtual, normalmente as pesquisas mostram que a minha autoavaliação é pior. Uhum. Né? Então, se as pessoas começassem a se comparar mais com quem elas conhecem, a autoestima e a autocapacidade melhoraria muito. Sim. Bom, eu vou mais na frente falar mais de relacionamentos e a prática clínica. É uma boa a gente colocar esse Vamos. tema, mas o que você falou também é muito real, porque antigamente as pessoas, elas só não conseguiam produzir conteúdo, né? Antigamente quem produzia conteúdo era só os profissionais para isso. Que eram o quê? Os jornalistas, pessoas que trabalhavam com televisão, eram coisas mais relacionadas a isso, a rádio, né? E hoje não. Uhum. Hoje qualquer pessoa é geradora de conteúdo. Hoje, basta eu produzir uma foto ou um vídeo que ele vai viralizar, né? Dependendo do vídeo, ele vai viralizar. As pessoas têm essa facilidade a mais. E isso muitas vezes faz uma enganação para aquela pessoa de que, tipo, nossa, isso é legal, isso aqui é o que eu vou poder ser, isso aqui é o que eu sou. E muitas vezes, quando ela não se depara com esse sucesso, ela acaba criando aquelas crenças de desvalor, né? De que, eu não sou tão bom nisso, eu não sou tão aquilo. E aí eu vou produzindo aquelas ideias de que os outros são melhores, os outros são mais fortes, os outros são mais capazes. E na verdade é porque eu não parei para olhar o que é que eu estou fazendo, o que é que sou eu, como você bem disse, né? A ideia de que se eu ficar preso a um conceito dos outros, muitas vezes eu não vou conseguir produzir o que é meu. Mas é como você falou muito bem, que eu não vou saber qual é a origem. Às vezes eu já prestei tanta atenção em algo que eu não consegui fazer a minha origem, né? Então, isso tem uma relação muito grande, né? E uma coisa também que eu lembro muito, que eu lembro que quando eu comecei a fazer artigos sobre isso, comecei a produzir muito sobre, eu comecei a ver que, tipo, quanto as redes sociais, elas mexem com a gente, porque aquela ideia que eu vejo, aquela fotografia, ela é uma moldura do que eu quero passar. Eu quero que as Uhum. pessoas vejam aquela paisagem linda que eu estou Pela produzindo. edição, né? É aquela edição, e ainda mais quando eu edito, né? Então isso mexe muito. Apesar de que agora algumas pessoas estão querendo, também como uma forma de chamar aquela atenção, algo assim do tipo, aí estão produzindo a expectativa e realidade, né? Aí agora as Uhum. pessoas estão demonstrando mais um pouco que é fora dessa moldura. Mas mesmo assim ainda continua sendo uma moldura. As pessoas não demonstram muito, elas só querem demonstrar felicidade. E as que não demonstram felicidade são consideradas esquisitas, né? São consideradas Demais. que não são muito bem aceitas. Aquele pessoa ali não é muito legal, não bate muito bem. E na verdade aquela pessoa ela quer ser quem ela é. Mas mesmo assim eu não tenho coragem. Por quê? Porque as pessoas na rede social são incríveis, são bacanas, conversam, tem tudo aquilo e na verdade eu tô preso naquela moldura, né? E é interessantíssimo isso, né? Como isso afeta. E também afeta muito as nossas relações, né? Porque muitas vezes eu sou adaptado a um tipo de Uhum. me sentir à vontade, mas por eu estar sempre vendo aquele corpo bonito, aquelas coisas interessantes, eu não consigo me sentir à vontade. Eu consigo
eu começo a achar que eu não sou tão aquilo. Aí vai produzir aquelas Uhum. crenças de desamor também, né? Desamor, desvalor. Então vai produzir muito isso. E isso afeta não só as nossas raízes, como também afeta nossas estratégias e os pensamentos, né? E como você também falou, que não adianta de nada eu querer lá mudar o meu comportamento. Porque o comportamento, ele é o último ponto a se alter... ele é o último ponto que acontece, né? O comportamento, ele é a consequência final. E às vezes as pessoas também têm costume de dizer assim: "Ah, Lucas, então certo é eu mudar a minha situação". O meu Uhum. problema é que eu vejo muito o Instagram e isso afeta a minha autoimagem. Então é só apagar o Instagram. Não, o Instagram não tem culpa exatamente do que você está vendo. Ele é só um gatilho. Ele é um gatilho para o que está acontecendo com os seus pensamentos automáticos, né? Então, se você está sendo afetado de alguma forma, seja por aqueles posts, seja por algo, não é apagando a rede social, deletando aquele seu Uhum. amiguinho que sempre fala alguma coisa, ou um membro da sua família, que vai mudar isso seu. Na verdade, o que você precisa fazer é encontrar quais são essas crenças e, a partir disso, você entender como modificá-las, né? Entender o significado delas para você. Cara, às vezes uma mãe me diz assim, Ciro, o meu filho, eu acho que ele tá mal e eu tô com medo de ele tentar suicídio, alguma coisa, só pelas Uhum. postagens, entendeu? Se Sim. ele posta algo que não é feliz, isso já vira um indício de risco de suicídio. É. E tem algumas postagens que são mais explícitas, né? Então, você vê uma pessoa fazendo uma postagem estética muito bonita, muito bem produzida. De alguma forma, ela, de forma declarada, está procurando reconhecimento ou investigar. Eu falo Uhum. investigar porque muita gente posta para ver se alguém específico vai comentar, se alguém ainda me ama, se alguém ainda me quer, se alguém ainda está me acompanhando, ou seja, é uma pescaria de uma informação, é quase uma checagem, entendeu? E aí Uhum. posta uma foto e a pessoa desejada não comenta. Aí posta outra, uma hora depois a pessoa não comenta. Aí posta outra, a pessoa não comenta. E isso É. já virou quase um ritual de checagem, entendeu? É. Então as postagens elas também têm esse efeito investigativo na parte afetiva. Hoje é interessante que um relacionamento só é considerado formalmente acabado quando ele é dito na rede social que acabou, né? É Então verdade. você pode olhar na cara da pessoa e dizer que acabou, mas se na rede social você ainda mantém as fotos dela, ainda existe uma esperança. Virou hoje como definidor do fim ou não dessa coisa. Sim. Engraçado, tem uma regra que o pessoal fala assim, ô Lucas, ou tu fica postando muito, ou não posta, cara, porque se for para abrir um Instagram e não ficar postando, é melhor nem começar. É. Então, essa regra é uma regra coletiva, né, uma crença coletiva, de que favorece o exagero. Sim. Então, no Instagram, ou você posta muito, ou é melhor nem ter. Você só vai consumir. Você só Somente vai para tempo, acompanhar né? as pessoas. Cara, é bem absolutista, bem polarizado. O cérebro humano é assim, né? É. 880. O meio termo é um treinamento do cérebro humano. Assim como a autoestima e a autoimagem é um treinamento, cara. Sim. Eu não tenho a coragem de deixar o meu cérebro levar minha autoestima e minha autoimagem naturalmente. Eu tento intervir todo dia, tentando contrabalancear o lado ruim que ele enxerga diariamente. Sim. Então, o meu cérebro enxerga o que está faltando e meu lado ruim. Eu só tento enfiar a força, minhas qualidades e o lado bom das coisas para ficar pelo menos realista, entendeu? Sim. Então, autoimagem, a autoestima, a autocapacidade não tem a ver só com o resultado ou com os outros. Não existe você fazer uma avaliação sem um ponto de referência. Só que o ponto de referência não deveria ser uma pessoa da internet que eu não conheço. O ponto de referência deveria ser meus valores, projetos que eu fiz e meus propósitos de vida. Esse é meu ponto de referência. Sim. Né? Então, você está falando bem de um caso aí que a pessoa diz assim, Ciro, eu não vou para a festa, porque se eu for para a festa eu acabo bebendo demais. Então, eu não Uhum. vou entrar no Instagram, que eu vou acabar me mostrando demais, me queimando. Sim. E é exatamente esse o trabalho de um terapeuta, dar para a pessoa controle e liberdade da vida, e não ter medo da própria natureza, entendeu? Porque droga é vítima de um sujeito, a comida é vítima de um sujeito, assim como o Instagram, ele não tem culpa. As mentes Exatamente. geniais por trás de uma rede social, elas não estão de jeito nenhum preocupadas com a sua felicidade e seu bem-estar.
elas querem uma maior quantidade de gente, mais tempo possível presa na rede para valorizar o produto delas. Sim. Então, assim, existe um bar e todo ser humano é meio alcoólatra para o que a rede oferece. Então, a mídia social, ela oferece uma droga que o ser humano já nasce predisposto a ser viciado nela. Então, Uhum. só não entra, só não cai nessa droga que é a rede social, no sentido de vício, não de ser ruim, só não cai quem se mantém atento e consciente, vigilante para não cair. Sim. Entendeu? Ah, chefe, relacionamento na clínica, é, terapia de casal em si, o casal já chega com uma queixa muito maior do que isso, entendeu? Então, Sim. raramente eu pego um casal que diz, meus amigos têm uma vida. Não, geralmente os casais têm amigos, fazem parte de um grupo religioso e começa a ver que todo casal tem problema. Dificilmente você vê um casal procurando terapia por causa de rede social. Mas a rede social, sim, está muito ligada à questão estética, física, de Ah, ter um corpo ou não forte, né? O que é considerado hoje um corpo bonito é um corpo zero gordura, que a pessoa precisa dedicar a vida dela para aquilo, né? sim. Então, o que eu considerava de um corpo bom, hoje em dia já não é um corpo bom. Então, é tentar criar propósitos de vida e ver aquilo como referência. A Sim. internet é só para você curtir e ter um lazer, entendeu? De ver aquilo dali. E lembrar, a edição, eu estou editando o que eu estou falando contigo. A edição, ela vai além da edição virtual, da edição de imagem. O Sim. ser humano está o tempo todo editando o que vai fazer e falar. O que a internet fez é punir quem não editar. Entendeu? Quem não editar vai ser punido e cancelado em grupo, em massa. Ah, Esse é o poder, como você falou bem no começo, as pessoas têm muito mais coragem na internet do que no olho a olho. ah. Entendeu? Na internet todo mundo é formador de opinião e é corajoso. Exatamente. Ah, Lucas, em relação à parte de autoimagem, você tem Uhum. mais alguma coisa a colocar? Sim, eu queria falar também que isso também tem uma relação muito com a forma como eu já acordo. Muitas vezes as pessoas já acordam conectadas, né? Elas já deixam aquele espaço de que para isso eu vou me sentir bem. Isso vai fazer com que eu consiga me sentir tipo, se eu tenho as minhas curtidas com tanto que eu preciso, eu fico muito feliz. Então, na verdade, a pessoa foca na quantidade, não na qualidade. Né? Às vezes a gente fica muito preso naquela ideia de que quanto mais eu tiver, mais eu me sinto à vontade, mais eu vejo que isso é o que as Uhum. pessoas aprovam, isso é o que as pessoas estão achando legal. Né? Então, a minha maneira de eu me sentir me faz com que eu consiga dormir bem, como se fosse ao mesmo tempo acordar bem. Uhum. Né? Só que ao mesmo tempo que a internet, a mídia, né, ela facilitou, ela também facilitou um outro extremo que é muito complicado, que é a intolerância, né? E essa intolerância, Isso. ela entra exatamente nessa questão da cultura de cancelamento, ou então naquele cyberbullying, né? O bullying, ele Isso. até o bullying ele cresceu, né? O bullying agora, ele não é mais só aquele bullying de colégio, o bullying de alguns comentáriozinhos, né? O bullying, ele também é um bullying de internet, que é o cyberbullying, né? E isso afeta muito a maneira como eu me sinto, afeta muito a maneira como eu não vou me sentir à vontade em entrar em determinada rede social, porque se eu sou considerado estranho, ou eu mesmo me coloco como estranho, eu não vou me sentir à vontade de estar naquela rede social. E se eu não me sinto à vontade, então por que que eu vou criar isso? Muitas vezes aí piora cada vez mais, né, as minhas estratégias, né? Então, ao mesmo passo que a vida offline ela também vai acontecendo, as pessoas não se sentem à vontade, porque para ela só vai se sentir desejada se ela tiver as curtidas, se ela estiver online, se ela tiver com Uhum. alguma coisa, né? Então, essa questão da autoimagem, ela tem muita relação com isso, né? Quero muito trazer É. isso daí, dos likes, né? Mesmo antes das redes sociais despontarem, se você analisar uma criança sadia, ela às vezes é muito mais editada e cuidadosa com o estranho, com os amigos, do que com a própria família. Sim. Ou seja, o normal de um jovem é ele talvez ser uma pessoa mais dedicada aos outros do que a quem ele ama.
Uhum. Porque exatamente ele está buscando esse reconhecimento do outro, porque o reconhecimento dos pais, ele sente que já é algo obrigatório da função paterna e materna, entendeu? Sim. E não tem mais tanto impacto. Uma coisa importante que você falou, a química cerebral influencia diretamente como eu vou processar a rede social. Sim. Processar no sentido de como o meu cérebro vai lidar com aquelas imagens. Sim. Então, se o meu humor, a energia do corpo está rebaixada, eu vou processar de um jeito. Ou seja, a minha forma de lidar com uma imagem muda completamente com álcool, com humor acima, com humor rebaixado, Uhum. apaixonado. Né? Uhum. Então, o ser humano, por não estudar e negligenciar essa parte biológica, ele acaba negando essa influência química e tropeça nela, entendeu? Sim. Então, o humor é interessante. O Brasil e os Estados Unidos são as duas maiores nações em uso de rede social no Ocidente. No Oriente, o Japão e a Coreia do Sul é muito tomado por as redes sociais, né? Talvez um pouco mais que aqui. E Uhum. lá começaram a criar tantos transtornos na vida dos jovens e de quem consumia muito, que o Instagram, por exemplo, parou de contabilizar e de expor a quantidade de curtida. Sim. Não é porque eles têm consciência, não, está fazendo mal, está viciando as pessoas, não é isso. Hum. É para não perder o apreço dos clientes, ele fez isso porque ele viu que era uma forma de reduzir o estrago, né, Uhum. gerado em nós. Mas os comentários, hoje, ninguém olha mais curtida, né? É. Ninguém conta mais curtida, as pessoas vão atrás dos comentários. E é dando que se recebe. Eu estava vendo um curso de como ser bem sucedido no Instagram, e lá está falando, assista o vídeo de todo mundo, comente tudo de todo mundo, porque o instinto da retribuição vai fazer com que o outro assista seu vídeo Sim. e comente suas fotos. Então, assim, é dando se recebe. Se Sim. tu ficar comentando o tempo todo nas minhas postagens, eu, em algum momento, por modelação, vou me sentir obrigado a retribuir. Uhum. Então, você consegue agregar pessoas através da sua iniciativa. Sim. E isso, cara, mantém a pessoa mais presa ainda à rede social, porque ela só vai ter o retorno se ela for ativa e der primeiro, entendeu? Sim. Cara, isso tudo é muito louco, eu não sei onde vai parar. Eu acredito sempre É. em bolhas. Eu acho que o ser humano tem Eu uma ia hora dizer que isso. ele explode e a consciência abre, entendeu? Esse assunto é um assunto que eu acho que a bolha ainda vai demorar muito, É. porque os benefícios imediatos são maiores do que os malefícios imediatos. Mas Sim. quando o mal ficar maior do que o benefício, a coisa vai estourar. E eu acho que as pessoas vão vir um pouquinho mais para o mundo presencial até serem enganadas novamente e caírem nessa tentação. O smartphone hoje, cara, ele mudou tudo. Porque quando era computador, eu te mandava um e-mail, Lucas, e tu me respondia amanhã, cara. Hoje É. em dia, se eu te mando o WhatsApp e tu não visualiza, já é motivo de angústia, entendeu? E aí o Sim. sujeito já distorce com a personalização, uma distorção clássica de É. "Pô, eu fiz alguma coisa que o Lucas não gostou, entendeu? Aquela Tem distorção. alguma coisa que o Lucas... Então a angústia na rede social está muito ligada a esse imediatismo da resposta. Sim. E relacionamentos afetivos não fogem disso. Se a pessoa não responder, ou estiver falando com outra pessoa e não lhe responder, já pode ser um motivo de uma DR, entendeu? É. Tipo, você está priorizando. Tem uma frase que é comum, é assim, todo mundo me valoriza mais do que você. Sim, tem isso mesmo. Pô, você fala isso para quem lhe ama, ela está falando de quem? Ela está falando de pessoas da internet que muitas vezes estão valorizando ela, pescando que você também valorize elas. Aí Sim. você fala para a pessoa que lhe ama que ela não lhe valoriza como os outros. Sim. Claro, a pessoa que lhe ama lhe vê sem edição. Ela Exatamente. está convivendo com você, entendeu? Então, quando fala, Ciro, tu acredita em relacionamentos de internet? Cara, eu acredito que é um golpe de sorte e se espera que os dois tenham maturidade para, no ao vivo, saber aquela pessoa não é só aquilo da internet, entendeu? Sim. Então, a internet, ela só é um problema para quem acredita No goela abaixo do programa. que vê. Mas se Sim. você disser, não, aqui é só para me ter uma visão geral da pessoa antes de conhecê-la, eu não vejo problema nenhum, cara, em rede social. Nenhum. É bacana ver os amigos antigos, é bacana se divulgar, é bacana o que nós estamos fazendo, que eu acho que é um dos nossos propósitos profissionais,
é ajudar as pessoas com informação, trazendo assuntos que não são debatidos na TV, no rádio, né? E, chefe, eu vou fechando minha parte, foi ótimo, certo? Foi um prazer Perfeito. esse bate-papo. Já lhe convido, se você quiser, para outros temas, que eu Com acho certeza. que funcionou muito bem. Sim. E queria agradecer a todos mais uma vez. Ficará gravado no canal Psicointeligência, no YouTube, podcast e Spotify, né? Assim como outros vídeos num tema de neurociência aplicada. E queria que você encerrasse com as suas considerações finais, Lucas. Obrigado, chefe. Foi ótimo. Não, que isso. Eu que agradeço até para a gente estar entrando num bate-papo como esse, e um profissional como você, para mim, traz muito esse conceito, né, de que não tem como falar sobre rede social, falar sobre relacionamento, falar sobre o impacto disso nas nossas vidas sem convidar ou sem ser convidado pelo Ciro Memória, né? E aí eu queria muito trazer isso, porque você falou uma coisa que eu realmente também não queria deixar de falar, que é essa questão da bolha social, né? Já existe um programa, né? Um programa de que os celulares, eles já são acostumados, celular, computador, tudo isso, eles já são acostumados no que eu gosto. Eles já sabem no que eu vou gostar. Seja na política, seja no esporte, seja por questões mais relacionadas à viagem, algo assim do tipo. E aí ele já vai me trazer esses conceitos mastigados. E aí eu tenho aquela falsa impressão também de que, então as pessoas são isso, as pessoas gostam disso. Sendo que, na verdade, enquanto você vê que as pessoas elas estão seguindo um caminho que você acredita ser o legal, acredita ser o bacana, muitas vezes, na verdade, as outras pessoas também estão vendo outros temas. Mas eu estou tão preso naquela minha bolha social, estou tão preso naquela questão na minha rede social, que eu acabo não conseguindo finalizar, né? Eu acabo não conseguindo ter um entendimento correto, né? Então, essa questão da bolha social é muito interessante, porque também vem muito na clínica, né? Vem muito de como a pessoa ela é vista, de como ela quer ser vista, de como ela acha que é o correto ser vista, porque o Instagram diz isso. Se o Instagram diz isso e meu amigo concorda comigo, para que eu vou querer olhar? Para que eu vou querer olhar outras visões? Se eu já estou correto, o Lucas, Instagram está e dizendo. na vida social, cara, assim, você falou, existe uma inteligência artificial na internet para tudo. Isso. Então, Isso. assim, as pessoas que eu olho mais tempo no Instagram, eles vão priorizar me mandar as postagens atuais dessa pessoa como as coisas que eu quero comprar. E na Sim. vida real, não existe uma inteligência artificial pegando só o que eu gosto e me apresentando. Então, essa geração nova, bem digital, elas lidam muito mal com a frustração, porque a internet ela não frustra, cara. A internet raramente vai lhe frustrar. E a vida pessoal não tem essa edição, nem esses algoritmos todos, não tem isso. Né? É. E na Lucas, o terapia a nosso gente tempo vê está... isso. demais, cara. Meu irmão, obrigado mais uma vez, agradeço Não a todos. agradeço. E Lucas, mantemos aí o contato. Sim, E vai tamo ficar ainda 1 hora gravada no meu Instagram. Ok? beleza. Prazer, Um viu, Ciro? abraço a Prazer todos, mesmo a uma boa todos. semana. Prazer foi meu, chefe. É o começo de uma parceria. Um Sim, abraço, se perfeito. cuida. Até Abraço. mais. Tchau, tchau.